nós não foi solicitada a prorrogação, mas como teve as pausas aqui, nós teremos 10 minutos ainda. Alguém quer declaração de líder? Não? Então, encerrado o... Bom, daí nós entramos no pequeno expediente. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente, com a palavra vereadora Sandra Boneto, prejudicada, vereador Caleb Garbim, agradece e abre mão, vereadora Estela Balardim, agradece e abre mão, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, só para finalizar, a senhora quer uma parte, vereadora Estela? Sua parte. É verdade, eu podia ter usado a fala para fazer uma parte. É só para fazer essa observação, vereadora Andressa, que mesmo com 2 mortes já contabilizadas de forma tão grave no Beltrão de Queiroz, a gente ainda não tem solucionado nenhum terço dos problemas daquela comunidade, que é uma falta de estrutura em todas as questões, habitacionais, nas ruas, no saneamento básico, na questão do trabalho e da renda que é gerado através das reciclagens, que precisam de mais dignidade, principalmente para aquelas trabalhadoras e trabalhadores. Então, mesmo com 2 mortes, a gente ainda não tem a solução de problemas que são tão graves e que precisam desse olhar atento. Então, por isso que eu acho que sim, em conjunto a gente tem que cobrar que esse bairro não seja visto como um bairro criminoso, mas seja visto como um bairro da nossa cidade que precisa ser olhado, visto e cuidado por nós. Muito obrigada. Exatamente, vereadora Estela. Sua parte, vereador Ramon Teles. Obrigado pela parte, vereadora Andressa. 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, a Secretaria de Habitação, ela dá o material, mas a mão de obra não consegue ser realizada no mesma hora. Tanto que tem o seu Eurides, lá do Vila Lobos, que ele está com o material apodrecendo lá na casa dele e não consegue construir. Ou seja, quando ele for iniciar a construção, já não vai mais conseguir fazer o que ele queria fazer, porque vai estar tudo podre. E outro ponto importantíssimo que nós temos que avaliar é o seguinte: não tem hidrante em todos os bairros de Caxias do Sul. Isso é gravíssimo. E o que acontece? O Corpo de Bombeiros, ele tem que sair de um bairro e ir lá em outros bairros para coletar essa água. Com isso, a gente acaba perdendo vidas. E existe a obrigatoriedade do SAMAI de ter hidrantes nos bairros com a pressão adequada, para que os caminhões do bombeiro possam fazer as suas recargas de água e que as famílias não percam as suas vidas e o seu patrimônio. Muito obrigado. Olha só, vereador Ramon Teles, como as coisas vão se fechando. Eu estive lá na sexta, no Beltrão, por conta de um projeto social, Vielas, que a gente conhece, a gente apoia, inclusive nós temos trabalhos conjuntos sendo realizados naquela comunidade. Mas já estive num segundo momento nos bombeiros, justamente com o presidente do bairro Beltrão, para falar sobre os hidrantes, porque já aconteceu de ter incêndio lá e os bombeiros terem dificuldade de abordar, de poder realizar o seu trabalho naquele espaço. Então, o assunto que o senhor trouxe, extremamente necessário, já estivemos, inclusive, para falar sobre justamente o bairro Beltrão de Queiroz. E o que a vereadora Estela trouxe é extremamente importante. Eu conheço o Beltrão, passei a conhecer um pouco melhor há uns 2 anos e percebo que, mais uma vez, os bairros eles são bairros que muitas vezes acabam sendo excluídos e há um preconceito, uma discriminação, estigmatizado, né? Um bairro estigmatizado sem as pessoas conhecer. Porque quem mora lá são pessoas trabalhadoras, são pessoas comuns, são pessoas que têm as suas famílias morando no Beltrão há muito tempo e que muitas vezes não têm acesso. Vereadora Estela, a gente pode dizer que é uma periferia no centro da cidade. É periferia no centro, porque muitas vezes não tem acesso às questões básicas do poder público, do Estado, porque simplesmente o Estado acredita que não deve intervir. Então, nesse caso, sim, a habitação precisa, vereador Jack, intervir para as famílias que foram atingidas, porém, tem essa questão dos pavilhões que nós precisamos cobrar e ver o que está acontecendo, que está demorando tanto para iniciar essas obras. E é uma parceria entre a Prefeitura, o Ser Caxias, né, porque é bem do lado do Estádio Centenário, e também o Banrisul.
Nós precisamos de agilidade para dar respostas, e isso precisa ser construído com aquela comunidade que trabalha, que reside lá, e que muitas vezes a gente tem os projetos de cima para baixo, depois a prefeitura reclama que as pessoas não aderem às coisas, mas também não dialogam com a população sobre isso. E nós propusemos que houvesse, nesse dia 10 de setembro, nós propusemos que houvesse uma reunião, vereadora Estela, com as pessoas que trabalham lá. E nós ficamos aguardando. Essa reunião não aconteceu até agora. Então, tem que acontecer tragédias para aquilo que a gente leva de proposta ser atendido. E isso é inadmissível, porque não sou eu que sou afetada, são as pessoas que moram lá, é a população. E nós precisamos cobrar. Antes o presidente Lucas e a vereadora Daiane trouxeram sobre isso também. As demandas habitacionais da nossa cidade são muitas. Por isso, nós precisamos chamar aqui o Galafassi. Nós protocolamos, enquanto bancada do PCdoB, um pedido com o apoio dos colegas para trazer ele aqui para explicar sobre as contas do município. É urgente, nós precisamos entender quais as prioridades da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques.